com isso. Etapas da missão, o que ele discute aqui, para a gente olhar para essa questão. Olha, vamos lá comigo em Hebreus 1, 1 ao 3. Hebreus 1, 1 ao 3. Olha o que diz lá. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais... Hebreus 1, 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, né? Como diz também João no Evangelho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Por que eu estou lendo esse texto? Para ser base para essa discussão aqui, etapas da missão, que ele vai trabalhar aqui. Aí vai trabalhar missões ontem, hoje e amanhã. Também vai trabalhar, é uma obra da Trindade, mas também da igreja, página 10, tá? E aí depois ele vai para a implicação missiológica, que aí eu vou abordar com vocês. Implicação missiológica. Por que eu estou utilizando esse texto para trabalhar com todos esses temas aqui? Porque nesses temas ele vai trazer para a gente toda a fundamentação bíblica, tá certo? Da ação de Deus em relação a missões. Quando ele fala acerca, por exemplo, do grande propósito salvífico, tá? Que foi desenvolvido pelo próprio Deus antes da fundação do mundo, conforme é dito, né, na Escritura, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus, por ele ter algo singular chamado presciência, ele já tinha todo um plano traçado, a partir daquilo que ele conhecia, sobre a queda da humanidade, tá certo? Sobre a necessidade de resgate do ser humano. Então ele já tinha tudo planejado para que fosse executado, tá? Então Cristo já havia se entregue como meio salvífico antes mesmo de todas as coisas serem constituídas, uma vez que ele já sabia de todas as coisas, uma vez que ele já conhecia todas as coisas. Então, quando você tem a situação do Éden, da queda, né, do lapso, né, no Éden, com o pecado e o muro de separação entre Deus e a humanidade, Deus nunca é pego de surpresa. Então Deus já tinha um plano, tá ok? Quando ele aborda Adão, quando ele questiona Adão, onde estás, que é retórico, né? Ele sabe onde Adão está, mas não é a questão geográfica, e sim a questão espiritual. Adão, onde estás? Não estás mais na minha presença, não está mais diante de mim, não está mais em conexão comigo. Onde estás é isso, não é onde estás geograficamente, mas é onde estás diante da minha presença, tá? Da minha comunhão. E aí Adão, aquele diálogo com Deus, Deus é o que realiza o primeiro sacrifício pela humanidade. De onde vieram as túnicas de pele? Que Deus com elas vestiu Adão e Eva, substituindo aqueles aventais de folhas, tá? Que é uma tipologia as religiões são como aventais que Adão e Eva cosem para si mesmos, tá? Que são perecíveis, que não cobrem a iniquidade, não cobrem as vergonhas, tá certo? São uma invenção humana. Então o homem tenta inventar religiões para se religar com Deus, mas as túnicas é uma tipologia da única e verdadeira religião, que vem de Deus para o homem, que é a revelação bíblica, tá? A única religião verdadeira vem de Deus para o homem, a iniciativa de religação de Deus para o homem, que é Cristo. Então Deus sacrificou o primeiro cordeiro, tirou a pele e fez túnicas para Adão e Eva. E a partir dali você vê todo o processo por meio do qual vieram a humanidade na dispensação da consciência humana. Depois os patriarcas, né, Abraão, Noé foi encontrado, a partir dele veio o dilúvio, mas também a salvação por meio deles. Depois Abraão é chamado de outros caldeus, tá? Depois virá Jacó, os seus filhos, a partir dos seus filhos de Israel, tá? Em Israel a lei, aí entra outra dispensação da lei. Durante a lei, Deus sempre tinha um propósito salvífico, porque Israel foi eleito não por ser o maior povo, nem por ser o povo mais inteligente, nem o povo mais poderoso, mas Israel sendo o menor dos povos, vamos colocar assim, um povo que estava inclusive escravizado no Egito, tá? Mas Deus constituiu Israel para por meio deles se manifestar para as nações.
mostrar o único Deus verdadeiro e como se adora a esse Deus. Como é que Deus exige santificação e adoração para si, demonstrando isso numa nação sacerdotal, que seria a nação de Israel. Mas Israel, em vez de ter essa visão para o mundo, para representar Deus ao mundo, se fechou em si mesmo. E pior do que isso, traiu a Deus, tá certo? Se deixando levar por vários tipos de idolatrias, de adorações a deuses profanos. E aí veio aquelas punições sobre Israel, cativeiro da Assíria, que levou as 10 tribos do norte, cativeiro babilônico, levou Judá, que depois retornou, tá? E aí, na plenitude dos tempos, vem Cristo, conforme Paulo aponta. E aí Cristo vem entre os judeus, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí você vê a grande inversão, que Paulo caracteriza como a igreja sendo um jambuzeiro bravo enxertado na videira. A videira é de Israel, só que foi cortada, porque rejeitaram a Cristo, que veio no meio deles. Tá ok? Como a mulher samaritana, quando interroga Cristo, onde é certo adorar? No Gerizim ou em Jerusalém? Aí Cristo fala para ela que a salvação veio por meio dos judeus. Ele é judeu, ele veio no meio do seu povo. Só que aquilo que Cristo estava trazendo não era limitado aos judeus. Ele diz, nem no monte e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, onde tem alguém que adora a Deus em espírito e em verdade, você tem ali a manifestação de Deus. E aí você tem a possibilidade, né, de haverem cristãos em todos os lugares, até nos países de maior perseguição. Mas estão 2 ou 3 reunidos ali, Cristo está entre eles. E ali é uma igreja, tá ok? Então, por meio disso aí, você vê, e com a conclusão em Hebreus, havendo Deus falado antigamente pelas diversas maneiras, né, pelos profetas, a nós fala por meio do Filho. E aí, o autor aos Hebreus deixa muito bem qualificado essa transformação, tá certo? Que vem desde a época dos antigos, que ele coloca aqui, né? Desde a época dos profetas, do Antigo Testamento, e agora manifesto plenamente através do Filho. E o Filho é o missionário por excelência. Então, existe um paradigma para o missionário, chama-se Jesus Cristo, que é aquele que sai da glória, né? Então, quando você se engaja, né, na missão, e quando nós somos conscientizados do nosso papel missionário, e nós vamos junto com o missionário vai me representar, te representar, e nós vamos junto com ele, nas orações, na contribuição, tá certo? Na comunicação, para que nós possamos manter essa ponte, né, de ligação com ele. Tem igreja por aí que ela não manda missionário, despacha missionário, né? Vai e se vira, e o que acontecer lá é problema seu, né? Então tem igreja que não envia, ela despacha. E aí quando a gente olha para essa questão, né, você tem então, o que o missionário entrega, né, para fazer missão? Meu Deus, entrega coisas importantes, se priva de coisas importantes, priva a sua família de coisas importantes. Você está num lugar desse do interior, não tem uma escola boa para os filhos da pessoa, não tem um lugar onde ele possa ter uma formação melhor. Às vezes, quando esse missionário, depois de muito trabalho, os filhos já cresceram, vão voltar para a cidade para tentar tocar a vida. Às vezes o filho não quer ser missionário, então vai, né, voltar depois de muito tempo para buscar uma formação melhor, tá? Foi a vida dele, meu irmão, que ele entregou, né? Ele entregou isso, que é tão importante. O que Jesus entregou, né? O que Jesus deixou, né? A glória, sendo ele o Logos divino pré-encarnado, criador de todas as coisas, né? Deixou a sua glória, não a sua deidade. Ele veio como Deus, só que não com a sua glória. Ele se autolimitou, como Paulo fala em Filipenses. Humilhou-se a si mesmo. Esse desceu, esse humilhou-se, que no grego é kenosis, é o esvaziou-se, esvaziamento da glória divina. É como um rei que tira a coroa, pega o cetro, coloca lá e tira o seu manto e põe um farrapo de empregado e desce para limpar o chão. Então, Cristo fez isso, desceu por nós e veio lavar o pé de pecadores, né? Aí Pedro não queria deixar ele lavar, né? Aí quem não deixar que eu lave o seu pé não tem parte comigo. Aí já queria tomar logo um banho, né? Então todo exagero, né, Pedro? Era 8 ou 80. Então você tem essa situação na qual o missionário por excelência
pagou um preço, né? Deixou muito, entregou muito, desceu do trono e veio até nós. Ser questionado por pecadores, né? Cuspido, né? Contraditado, saduceus, fariseus, escribas, né? Perseguido pelas autoridades, no final das contas ser pendurado numa cruz, né? E ressuscitar. E aí você tem a situação na qual o missionário por excelência é Cristo. É o nosso, o único, o maior exemplo, né? O paradigma de missão. Implicação missiológica, eu quero trazer para vocês, para fundamentar essa discussão, esse texto aqui, ó, 1 de Coríntios 9,16. Vou ler para vocês. Ó. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que se me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Achei muito pertinente, achei muito interessante esse texto aqui do apóstolo Paulo. Eu acho que ele, de fato, se enquadra aqui nessa questão que estamos abordando, né, para a implicação missiológica. Porque a gente tem exatamente essa questão. Uma vez que você se depara, né, com esta importante questão do trabalho missionário, né, você está conscientizado do seu papel, né, de como de fato isso é fundamental, isso é importante. Qual é a implicação disso para você? Então, em que isso vai mudar o curso da sua história? Em que isso vai mudar a sua vida? Que é onde entra essa implicação que ele fala aqui. E aí volta ao começo, né, a crise de consciência. Implica o seguinte, aquilo que Paulo colocou, olha, eu prego o evangelho, só que eu não tenho do que me gloriar só pelo fato de pregar, né? Só pelo fato de abrir a boca e comunicar o evangelho, tá? Eu tenho que me gloriar sim, em Cristo, ser salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então é um dom gratuito que foi me concedido, que me foi dado. Paulo se gloriou, por exemplo, na salvação da alma daquela igreja de Corinto, que ele fala que é a glória do ministério dele. Então pode ser que para ninguém eu seja apóstolo, mas para vós eu sou. Então Paulo tinha como o símbolo do seu apostolado, a igreja de Corinto. Então ele se gloriava nisso, né, nessa grande obra que Cristo realiza por meio dele. Mas em relação à própria ação de pregar, ele via isso sim como uma obrigação. Ele via isso como a sua obrigação. Fala, olha, se Cristo, mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu sendo um criminoso que ele era, arrastava inocentes para a cadeia, consentiu no apedrejamento de Estevão, segurou as vestes daqueles que apedrejavam, né? Se ele mesmo tendo tantos crimes, cometendo esses crimes contra o próprio Cristo, porque Cristo, quando ele aborda ele no caminho de Damasco, não diz assim, Paulo, né, Saulo, Saulo, por que persegues esses cristãos? Ele não diz isso, né, na terceira pessoa. Ele diz na primeira, fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Tudo aquilo que você faz contra esses cristãos é pessoalmente contra mim. Né? Eu sou o maior interessado, eu sou o primeiro ofendido. Né? Nessa ofensa contra eles, eu sou o maior ofendido. E aí Paulo se depara com essa situação na qual ele estava guerreando contra Cristo. Ele não sabia. Ele achava que aquilo era zelo de Deus, zelo pela lei de Deus, zelo pela o povo santo de Deus, né? O povo de Israel. Mas na verdade ele estava em guerra contra o próprio Cristo. Ele agrediu ao próprio Cristo. E aí quando Cristo chama de forma tão singular, né, tão especial, como ele disse mesmo para aquele irmão que foi orar por Paulo, disse, eu mostrarei quando deve sofrer pelo meu nome. Né? Ele é para mim um vaso escolhido, e eu mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. O chamado de Paulo foi muito extraordinário, muito específico, né? Muito diferenciado. E aí Paulo olha para tudo isso e vê, né, tudo aquilo que Cristo lhe comunicou, toda a autoridade, como Cristo se manifesta pessoalmente para ele, ele entrega o evangelho, como ele diz, o meu evangelho eu recebi do Senhor. Então Cristo comunicou especificamente para ele o evangelho. E aí ele é incumbido dessa tarefa, e ele olha para isso, e vê os grandes privilégios que ele tem, e ele olha para a questão de abrir a sua boca e comunicar o evangelho como sua obrigação. Fala, olha, isso aqui é o mínimo, eu falar o evangelho é o mínimo, tá ok? Agora tudo que vem daí é prêmio, é misericórdia de Deus, aquilo que o Senhor vai me dar como galardão, mas o fato de eu pregar o evangelho é o mínimo da minha obrigação.
Aí quando eu olho para isso, eu vejo umas pessoas conscientizadas, tá? De que o propósito deles estarem aqui. Qual é o propósito da igreja ainda estar na terra? De nós não sermos levados daqui, nós não sermos arrebatados. Qual o propósito de nós estarmos aqui? O Espírito Santo de Deus está governando essa igreja na terra e resistindo ao maligno, né? Conforme Paulo diz, que quando do meio for tirado aquele que o detém, o maligno se manifestará. Então, o propósito de Deus, o propósito do Espírito Santo, né? O propósito para a igreja é a comunicação do Evangelho, é a proclamação do Evangelho, a proclamação das boas novas. Então, quando a gente se conscientizar disso, a gente entra na mesma visão do apóstolo Paulo. A gente começa a ter o mesmo enfoque que ele. Fala, olha, isso aqui é o mínimo esperado, né? Que eu passe adiante. De graça receber e de graça dar. Do jeito que veio na graça, fui salvo de graça eu comunico a salvação. Tá ok? Então, é uma conscientização que Paulo alcançou e que a gente precisa também alcançar, chegar no mesmo nível. Missão é uma tarefa da igreja inteira. Eu discuti bastante isso aqui já, tá? Eu até passo o texto de Mateus 28, 18 ao 20, onde Cristo fala para todos, né? Ele convoca a todos. E é uma questão, por que é importante, por que é relevante isso? Porque é o seguinte, se você não despertar a consciência da igreja em relação a essa tarefa, em relação a essa responsabilidade, nunca vai acontecer, nunca vai funcionar. Com um grupo só, com uma pessoa só, né? Você pode assim, olha, por você ter amor ao trabalho, ao reino de Deus, você vai fazer. Você vai fazer. Mas se você conseguir uma conscientização coletiva, o trabalho vai ficar muito melhor. Exatamente, o trabalho vai ficar muito melhor. Então é onde você encara de outra maneira, por exemplo, os trabalhos de conscientização missionária. Então tem os cultos de conscientização missionária, tem, né, os congressos de missões, que muitas das vezes as pessoas olham e falam, é a coisa melhor que tem na igreja, né? Então fala, o que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou pendurar a bandeira, vou colocar comidas típicas, vou contar a história, né, das pessoas. Você começa a olhar para essas oportunidades como uma rica oportunidade para tentar trazer as pessoas para o mesmo engajamento, trazer as pessoas para a mesma conscientização. E aí, é claro, em alguns momentos você vai ter que ser muito franco com elas e alertá-las com relação à necessidade, né? A necessidade dessa área. Fala, olha, temos pessoas necessitadas, tem irmãos que trabalham diretamente com orfanatos e vê a necessidade das pessoas lá, que trabalham diretamente com casos de recuperação de drogados, com casos de recuperação de pessoas que estiverem em situação de miséria total, de abandono, né? Onde mendigos, prostituição e tudo isso. Então, falar, essas pessoas estão ali carentes, estão necessitadas. Então, o que você vai precisar fazer? Em algum momento, vai precisar sensibilizá-las. Então, precisa também desse esse toque, né, para que elas sejam sensibilizadas em relação a essa oportunidade. Que aí você vai começar a olhar, quando você olha para essas situações, quando a igreja não está engajada, tá certo, numa visão missionária, ela olha simplesmente com mais um fardo para a gente. Já tínhamos muitos, né? Aí lá vem lançar mais um fardo. Mas quando você começa a ter uma mudança, como uma mudança que foi provocada em Geazi. Geazi, né, saiu do acampamento, viu tudo cercado, né? Então, em desespero, ele chama o profeta Eliseu. Fala, ó, Senhor, estamos cercados, vamos morrer. E aí Eliseu ora a Deus para que abra a visão de Geazi. Aí Geazi, não é que sumiram os exércitos do inimigo, mas que agora ele começa a ver numa outra perspectiva. Ele vê agora, a partir de uma visão espiritual, os carros e os cavalos que Deus colocou em redor. Em derredor tem o inimigo, mas em redor tem os anjos do Senhor acampados, tá? Então não é que o inimigo será neutralizado, não é que o inimigo vai desaparecer, ele continuará ali. Mas você vai começar a ver o peso espiritual que está do seu lado, né? É como os espias, né? 10 tinham uma visão extremamente negativa,
mas 2 que tinham uma visão positiva e olhavam da perspectiva espiritual correta, viraram a mesa. Todos aqueles outros pereceram no deserto e os 2 entraram, tá? Então você tem Josué e Caleb, que são aqueles que de fato estiveram à frente da conquista da terra prometida. E aí, se você tiver a visão certa, tudo aquilo que antes era um fardo torna-se uma oportunidade. Então fala, olha, irmão, é fácil? Não, é difícil. É difícil, demanda tempo, demanda dinheiro, demanda trabalho, mas se nós fizermos isso aqui, é uma porta de salvação. São vidas, né? E como Cristo colocou, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se uma pessoa aceitou Jesus, irmão, valeu o trabalho, valeu o esforço. Uma vez eu viajei e levei as Bíblias, né? E eu sempre aí falando com Deus, sempre falei, Deus, essas Bíblias eu vou fazer na igreja, né? Eu vou ver quem foi que ganhou algumas 2 ou 3 almas durante o ano todo. Sim. Aí cheguei lá, peguei a Bíblia, coloquei lá junto com a minha assim e ficamos. Aí o pastor me deu a oportunidade, aí eu perguntei, irmãos, eu sei que aqui tem muito missionário, tem pessoas que levam a palavra de Deus. Quem que pegou, que ganhou 3 almas durante o ano todo para Jesus? Ninguém levantou a mão. Eita, difícil, hein? Aí eu falei 2, aí uma irmã. Ô glória, E não amém. tinha nada, falou assim, ó irmão, eu ganhei para Jesus, graças a Deus, que foi 2 almas esse ano. A mulher assim, não era lá no banco, sentadinha, eu falei assim, Olha só. tem outras pessoas que ganharam, pelo menos uma, ninguém. Eu falei, faz favor, irmã, toma aqui a Bíblia. Aqui, Glória a Deus. Essa mulher encostou assim junto do púlpito, chorando. Olha só. Meu Aí Deus do falou céu. assim, eu posso dar essa Bíblia a ela? Eu falei, a senhora faz o que a senhora quer. Amém. A melhor coisa que você fez. Por quê? Você dá ferramenta para quem trabalha. Né? Então, o que acontece? Quando você olha para uma situação dessa que você passou, você vê como efetivamente a igreja cresce. A igreja cresce efetivamente através do trabalho anônimo das pessoas. Trabalho anônimo dos indivíduos. Tá? Então, você tem essa situação, né, como a gente discutiu aqui, missões externas e internas. A missão externa, o missionário de fato, que está se deslocando para ir para o campo, está trabalhando. Mas uma igreja com conscientização missionária, uma igreja que está constantemente buscando oportunidades de evangelismo. E aí ele pensa no missionário que foi enviado, tá certo? Está em conexão com ele, está ajudando, está orando pelos missionários de modo geral, né, pelo campo missionário, e está, uma vez desperta para isso, buscando oportunidades. Por quê? Se você não zelar pela base aqui, a base se destrói e não vai ter mais nada com que sustentar o missionário lá fora. E aí, exatamente esse trabalho é maravilhoso. Essa irmã, individualmente, está trabalhando, está agindo. E é o que acontece. A partir dela, e tomara que tenha acontecido isso, outras pessoas, nem que seja por constrangimento, falou, opa, aquela irmã está trabalhando e eu estou fazendo o quê? Tenho que fazer alguma coisa. É maravilhoso. Estudo missiológico, eu trago para vocês aqui, 1 de Pedro 3,15, nos diz, ó, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados, olha que coisa maravilhosa, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por quê? Eu trouxe texto. Ele discute aqui, ó, no estudo missiológico, sua necessidade, 1 de Pedro 3,15, estou na página 13 aqui da apostila. Estudo missiológico, ele discute a sua necessidade, sua validade, tá? E suas disciplinas. O que ele vai colocar para nós? Fé e doutrina na página 14 e fé chancelada na página 15. Nessa discussão ele vai levantar o seguinte: primeiro, esse estudo missiológico, ele não é, vamos colocar, um preparatório, tá certo, para apenas levantar missionários. Fala, ó, vamos colocar essa apostila porque algum aluno
vai se conscientizar e vai para o campo missionário. Não é apenas isso. Pode acontecer isso? Pode. E a pessoa, se ela de fato se engajar e falar, não, eu quero dedicar minha vida a fazer essa missão e partir para o campo missionário. Ela vai para um instituto fazer uma melhor preparação. Estudar, por exemplo, a língua do povo para onde ela vai. Ou se não vai sair do Brasil, mas estudar a situação do povo com o qual ela vai trabalhar. Estratégias que outros missionários já desenvolveram, tá? Por exemplo, tem lugar onde a pessoa só conseguiu, ao chegar, trabalhar com crianças. As pessoas totalmente resistentes, fechadas, mas ela põe lá um trabalho com as crianças começam a vir, a se integrar àquele trabalho, e dentro de casa as crianças começam a convencer os pais. E os pais começam a ceder, e começam a ver que ali está sendo feito um trabalho para benefício deles. E aí começam a amolecer aquela resistência. Só para dar um exemplo. Mas o que é esse estudo missiológico que ele coloca aqui? É um estudo para que você tenha consciência da importância, tá certo, da missão, e você se conscientize também do seu propósito como igreja. Então, o propósito como igreja é proclamar o evangelho a toda criatura por diversos meios. É no YouTube, é no WhatsApp, é no Facebook, é nas redes sociais, é na rádio, é na TV, é na panfletagem na rua, é no trabalho assistencial, levando marmitas de madrugada, levando lençóis para pessoas que estão passando frio, e depois que você entrega o lençol, você estabelece um vínculo para pregar o evangelho, é indo uma instituição, diversos meios, por diversas portas, tá ok? Então, o estudo missiológico estamos nos colocando diante desse tema, nos conscientizando do valor, da importância dele, para sermos agentes dinamizadores, como a palavra dinamis, de dinamite, agentes dinamizadores, que dá a propulsão, né? Então você tem esses agentes dinamizadores que se conscientizam da importância do tema e começam a buscar meios para também despertar outras pessoas para isso, despertar outras pessoas para este importante trabalho, esse importante assunto aqui, tá ok? Então por isso que ele coloca a necessidade, tá ok? Que é exatamente essa conscientização, a validade, que é a questão do cristão se conscientizar em relação ao grande propósito de Deus para a igreja, que é isso. Então você tem a validação desse trabalho, está relacionada a isso, se é uma importância, né? Se é uma prioridade de Cristo, deve ser a nossa prioridade. Devemos dar, então, a devida importância, valor que Cristo dá a isso. Suas disciplinas, ele levanta aqui, ó. Missiologia é uma ciência interdisciplinar. Ele fala de teologia sistemática, teologia do Antigo e do Novo, por exemplo. Aí fala também de antropologia, sociologia, história, linguística e comunicação. Quando ele levanta essa questão para nós, ele coloca a integração de diversos assuntos. Então, uma pessoa que vai se engajar num trabalho missionário, ela vai necessitar interagir com esses campos. Por exemplo, eu vou trazer para vocês depois um livro chamado Século do Espírito Santo, onde fala sobre as primeiras missões que partiram do movimento pentecostal. As primeiras missões tinham muita empolgação, mas zero preparo. E é o que acontece. Essas pessoas que recebiam o batismo com o Espírito Santo e tinham amor pelas almas, né? E tinham o desejo de partir para a missão, mas por elas não terem apoio financeiro, tá? Não terem uma melhor capacitação. Por exemplo, você vai para um país estrangeiro, qual é a sua formação? Você vai lá disputar emprego com as pessoas de lá, ou você vai como um profissional liberal, né? Um dentista, né? Um médico, um engenheiro. Você chegando lá, você consegue muitas vezes facilmente uma colocação, tá certo? Para se sustentar e para começar também a interagir com as pessoas ali. Ou a igreja, no caso, está te apoiando. Então você vai e a igreja manda o sustento necessário para que você dedique 24 horas por dia a estratégias para ganhar almas, para estabelecer ali uma comunidade cristã, tá ok? Então os primeiros missionários tinham muita empolgação e nenhum preparo. Eles iam com a cara e com a coragem, tentavam fazer alguma coisa, se decepcionavam e voltavam arrasados.
sair para daqui ou mesmo aqui para ter ganhar almas ou uma profissão tipo assim, se você for, como o senhor mesmo falou, na visão de querer derrubar o outro, nunca vai fazer nada. Nunca vai conseguir. Porque Deus não vai estar com ele. Exatamente, não vai prosperar. Não vai prosperar. Agora, se sair na humildade, assim, tipo, para fazer tudo, chegar, pedir, falar, conversando tudo de uma boa, Sim. e saber que mesmo assim, não, eu não sei nada, mas Deus vai me ajudar. Deus vai lá e capacita. Isso é o fundamental. A pessoa tem que partir dessa base aí. Mas começando por aí, a pessoa precisa saber que fazer missões não é brincadeira. Fazer missões não é coisa para a pessoa fazer assim, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E é isso que ele está levantando. Até o evangelismo. O evangelismo em uma casa. Isso, até o evangelismo. Porque como que a gente... Que missão é a mesma coisa de evangelismo, né? Exatamente. Missão é macro, parte para uma iniciativa maior. E o evangelismo está mais focado aqui, na nossa área de atuação da congregação. Porque assim, tipo, é igual mesmo, tipo, fazer um evangelismo e não ter um jejum, uma oração. Exatamente. E a pessoa está preparada para aquilo que vai receber, Isso aí. não vai aguentar. E quer ver outra? Tem a questão do preparo espiritual, fundamental, e tem também a questão do preparo teórico, que é onde entra o preparo bíblico e teológico. Você vai evangelizar, você sai na rua, você não sabe com quem você está interagindo. Você às vezes vai começar a interagir com algum médium espírita que estuda o Evangelho segundo Allan Kardec, que estuda a sua Bíblia, estuda os livros do Espiritismo. Você vai interagir com a Testemunha de Jeová, tá certo? Que vem contra-argumentar, com o Adventista do Sétimo Dia. E aí você tem que ter um básico para conhecer primeiro a sua fé. Por isso que eu trouxe Pedro. 1 de Pedro 3,15. Você tem que apresentar com tranquilidade, sem se exaltar, sem se desequilibrar emocionalmente. Com tranquilidade, aí você tem que primeiro dominar a base da sua fé. Você vai partir para evangelizar, primeiro sente para estudar. Sente para ler a Bíblia, meu irmão. Sente para fazer uma pesquisa bíblica. Sente para entender. Por isso que ele trouxe aqui, teologia sistemática, o que é? São aquela área da teologia que discute o mais fundamental da fé cristã. Sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito, sobre o homem, sobre o pecado, sobre salvação, sobre escatologia, tá certo? Que é as últimas coisas, sobre a igreja. Teologia sistemática são as matérias fundamentais que você encontra fundamentadas, baseadas na Sagrada Escritura. Aí, além da teologia sistemática, vem a teologia exegética, que é onde entra estudar as línguas originais, estudar as regras de interpretação, hermenêutica, tá? E a teologia prática entra a homilética, a arte de pregar, e missiologia, que é a arte de comunicar, tá certo? O evangelho para outras pessoas. Então você tem a teologia sistemática, teologia exegética e teologia prática. Então para quê? Para que você faça um bom trabalho, para que você não seja derrotado, você não seja vencido na sua ação, na sua atuação, tá ok? Para que você possa glorificar a Deus. E aí, onde entra essa questão, né, que eu falei, depois de alguns fracassos, eles começaram a se conscientizar. Vamos primeiro estudar? Vamos primeiro se preparar? Vamos primeiro formar uma sociedade de auxílio, de ajuda, para que quando a gente partir, tenha aqui atrás um apoio, tenha aqui atrás na retaguarda pessoas que possam nos ajudar, por exemplo, tá certo? Então aí, quando começaram a pensar dessa maneira, começaram a ter os primeiros sucessos, começaram a ter o primeiro êxito. E aí ele fala fé e doutrina, página 14, e fé chancelada. Do que ele está discutindo aqui nesses dois? Fé e doutrina, ele está estabelecendo a diferença que há entre certas questões particulares às igrejas, por exemplo, usos e costumes, né? E algo superior, algo supra, tá certo? Essas questões particulares, que é a questão da fé. Então ele fala, olha, nós temos que ter a consciência de que nós temos a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, e de que isso está acima
de questões particulares denominacionais, que é onde ele vai discutir também na fé chancelada. Essa fé chancelada, o que é? É determinadas manifestações de fé que precisam da chancela da denominação. Quando a gente estuda missiologia, a gente entra em contato com uma matéria que nos põe nessa comunicação com a conscientização de que nós estamos numa denominação, que é uma igreja local. Qual é a minha igreja local? Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 34, Vila Madalena. Dentro dessa igreja tem normas de conduta, né? Então tem uma liturgia, tem usos e costumes que eu respeito. Quando eu não concordar mais, eu saio dela, que se eu estou nela, eu tenho que respeitar. É estabelecido aqui, então eu respeito. Só que eu tenho que ter a consciência de que a minha igreja não é a única igreja, tá certo? E que, na verdade, esta denominação, ela sendo uma igreja local e eu servindo a Deus nela, eu, mesmo estando dentro dela, nesse hall de membros, faço parte dela sim. Só que mais importante do que fazer parte da denominação local é estar integrado à igreja de Cristo, que é a Igreja Universal dos Salvos, cujo nome está escrito no livro da vida, tá certo? Cuja cabeça é Cristo, que é o único e o supremo líder, tá? E que está em todos os lugares da terra. Quando eu faço missão, eu tenho que ter essa consciência de que eu faço parte do reino de Deus e não apenas da denominação. Por quê? Tem pessoa que vai querer fazer missão só para beneficiar a sua denominação. Se não for para benefício da sua denominação, ele não se interessa. E quando a gente parte para a análise do trabalho missionário, e principalmente quando você começa a ler sobre missão, na Kairos, tá certo? Na Portas Abertas, você vê que certos lugares de perseguição, a perseguição é tão intensa que ela dilui as barreiras denominacionais. Você vê batistas junto com metodistas, junto com congregacionais, junto com pentecostais, eles fazem um grupo só para tentar atuar dentro de certos países. Se ajudam mutuamente para tentar colocar uma rádio lá para pregar o evangelho, porque se abrir uma igreja é perseguido e morto. As barreiras denominacionais são diluídas diante da situação da importância missionária. A missão, ela nos une, tá certo? A conscientização da missão nos une, ela supera todas essas pequenas diferenças. Síntese histórica, tá ok? Que tem aqui na página 17, é basicamente aquilo que eu passei para vocês, é o histórico da Sagrada Escritura. Quando você olha para essa síntese histórica aqui, você olha para a questão do tema, tá certo? Da missão, do tema missionário, o que você vê nisso? Você vê, tá certo? Da página aqui, ó, síntese histórica, da página 17, página 17 a 22. Isso aí você lê em casa. Aqui é tema, aqui é discussão. Aqui é em cima só da abordagem. Exatamente. Então, nessa síntese histórica você vê o quê? Toda a Sagrada Escritura e sua revelação. Uma coisa que eu levantei, outra vez que eu ministrei essa matéria, foi o seguinte. Tem muita gente perguntando coisas para a Bíblia que ela nunca se propôs a responder. A Bíblia não é livro de biologia, a Bíblia não é livro de antropologia, tá certo? Nem de geografia, nem de história. Quando a Bíblia faz uso de informações dessas áreas, ela faz com responsabilidade, porque o Espírito Santo que conduziu o processo, mesmo sendo mais de 40 autores ao longo de mais de 1.600 anos, em diferentes condições políticas, econômicas e geográficas, mesmo sendo pessoas essa amplitude de diferenças, sendo 40 escritores, tem um só autor. O autor é o Espírito Santo. A Bíblia é teopneus, é divinamente soprada, tá certo? É inspirada por Deus. Então ela, mesmo com todo esse processo, ela é toda concatenada. Se você pegar 40 pessoas e colocar numa sala para escrever em conjunto um livro, tá certo? Mas eles escrevendo individualmente, sem terem combinado, vai ficar uma miscelânea de coisas contraditórias. Mas você pegando a Bíblia Sagrada, você vê nela uma concatenação, porque uma mesma mente guiou todo o processo. E aí quando você olha para isso, você vê o mesmo propósito estava em todo o texto da Sagrada Escritura, que é salvação da humanidade. Tudo que foi escrito para isso, tá certo? João 3,16 é o centro da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A hermenêutica fala de regra do contexto.
Existe contexto próximo e contexto distante. Tem certos textos que o contexto dele é o versículo de cima ou de baixo. Tem outros que é o capítulo inteiro. Tem outros que é o livro. Tem outros que é o testamento. Esse versículo, o contexto dele é a Bíblia inteira. É o contexto desse versículo, tá? Toda a Bíblia gira em torno dessa questão, da salvação da humanidade. Então, quando você olha para o tema de missão, você vê o tema concatenar todo o esforço da Sagrada Escritura. Tudo estava voltado para isso, para a salvação da humanidade. Aí todo o histórico passado aqui é sempre o histórico salvífico da humanidade. Tudo era voltado para isso. O Messias que foi profetizado, o Messias que veio, e a partir do Messias que veio, aqueles que creem no Messias que veio, salvo por ele, tá ok? Então você tem tanto essa questão que eu abordei aqui, e aí caminhando para o final já, tá certo? Síntese histórica da evangelização. Eu queria terminar com uma leitura, que é onde entra ponto de partida da evangelização, né? Judéia, Samaria, tá certo? Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Esse é o ponto de partida da evangelização, página 22. Apogeu da evangelização, página 23, é o que? A igreja neotestamentária. Pedro, veja só, Cristo falou, né? Para permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Muito bem. Chegou o dia de Pentecostes. O Espírito desceu de uma forma tão extraordinária que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Houveram aquelas manifestações. Que as pessoas não entenderam. Então estava uma grande multidão reunida em Jerusalém, de pessoas de diversos lugares do mundo, né? E eles não entenderam aquela manifestação. E aí começaram a questionar. Será que estão bêbados, né? A essa hora do dia? E aí Pedro toma a palavra. Pedro toma a frente. E Pedro traz ali uma pregação fundamentando em Joel. Trazendo uma paráfrase, né, de Joel para aquela situação. Essa promessa estava profetizada em Joel, né, que é para vós, para vossos filhos, tá certo? E aí você tem o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor é inaugurado. Nós estamos vivendo o grande dia do Senhor, no qual você tem a manifestação da igreja, depois você vai ter o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, Armagedon, reino milenial e trono, grande trono branco. Tudo isso é enquadrado no chamado grande dia do Senhor. Agora, período de graça, de evangelismo, tá certo? Ali, diante, será período de juízo, tá ok? Mas tudo está enquadrado nesse o grande dia do Senhor. E olhando para isso, você tem a igreja neotestamentária vivendo intensamente esse trabalho evangelístico. Ela vai permanecer nessa ascensão evangelística até o século I da era cristã. Século II e século III entram muitas questões de debate, de polêmicas, aí onde vai surgir a chamada patrística, que quem são os integrantes da patrística? São os discípulos diretos dos apóstolos. Por exemplo, Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João, se eu não me engano, tá? Vai ter outros, né, integrantes da patrística que conhecem a doutrina correta e vão fazer o que agora? Vão combater os hereges. Então começam a surgir muitos hereges, Sabélio, Ário, tá certo? Muitos outros aí que vão surgir e vão tentar incutir a heresia dentro da igreja, principalmente o gnosticismo, tá? Então vai ter diversas heresias que vão se manifestar, Marcion, tá? E vão tentar invadir a igreja com essas heresias, contaminar a igreja com essas heresias. Então o século II e III é um século de muita polêmica, de muito debate, de muitos concílios, tá? Em torno dessas questões para discutir. Aí você vê surgir os grandes credos. O credo apostólico, tá certo? O credo niceno constantinopolitano. Você vê estabelecer isso. O que é esse credo? O credo, ele é a solidificação daquela crença. Cremos nisso aqui. Aí surge o credo. Então o credo, o que ele busca fazer? Ele pega as principais doutrinas bíblicas e resume num credo, cristaliza ele naquele credo. Porque aí a grande massa de cristãos, e era muito difícil o acesso à Bíblia, era muito difícil o acesso a condições de estudo, o cristão ele vai então, olhando para aquele credo, saber, olha, a partir de todo o conteúdo bíblico, nisso cremos. E aí a partir daquele credo ele sabe, olha, alguma coisa que entrar em choque com esse credo, eu sei que é descartado pela igreja.
Então, século II, século III, você tem essa questão. Quando passa adiante, você vê a formação e a associação entre a Igreja Católica e o Estado. Surge Constantino, 313, da era cristã. Constantino adere ao cristianismo, não como um cristão autêntico, mas como um político que sabe muito bem que o cristianismo se tornou uma força emergente e ele quer se estabelecer no poder. Ele quer superar os outros e quer se estabelecer no poder. O que ele faz? Ele se associa ao cristianismo. Ele não vai colocar o cristianismo como a única religião, como alguns dizem. Ele vai estabelecer uma paz que é chamada o Edito de Milão, onde estabelece que o cristianismo não pode ser perseguido. É isso que ele faz. E também não interfere na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia já estava toda pronta. Tá certo? Quando Constantino surge na igreja, já tem um cânon, já está tudo pronto já, tá? Então você tem Constantino, ele estabelece essa relação com a igreja, e a igreja, principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana, através dos bispos romanos que vão se fortalecendo e vão ficando cada vez mais poderosos, você tem uma relação cada vez mais próxima de igreja e Estado. Só que essa relação, por mais que traga vantagens políticas, traz uma desvantagem doutrinária. A igreja, ela vai se contaminar com várias heresias que estavam presentes na sociedade romana, nas sociedades pagãs de modo geral. Tá, ok? Então você vai ter, a partir dessa comunicação, a partir dessa contaminação da estrutura hierárquica da igreja, você vai ter, infelizmente, uma igreja que estruturalmente está muito contaminada, mas dentro dessa igreja tem cristãos autênticos. Nunca faltou um cristão autêntico para a igreja de Cristo Jesus. Nunca faltou. Em toda a época histórica, mesmo no pior momento do papado, você tinha cristãos que queriam servir a Deus de verdade e queriam ter acesso à Sagrada Escritura. Exatamente. Tanto que, antes de Lutero, surgiram vários outros reformadores. Por exemplo, Pedro Valdo, os valdenses, que qual era o desejo de Pedro Valdo? Ter a Bíblia traduzida na sua língua e pregar o evangelho livremente. E a igreja proibiu. E aí proibiu, mas o que ele fez? Desobedeceu a igreja e traduziu e pregou. E foram duramente perseguidos no sul da França e no norte da Itália. Quando Lutero fez a reforma lá na Alemanha, já o sul da França já estava todo cheio de valdenses, tá? De cristãos que já estavam se apartando de Roma e servindo a Deus. O que eles fizeram? Eles se integraram à reforma de Lutero, mas já haviam reformadores antes da reforma. Por quê? Sempre houveram cristãos querendo buscar a Deus. Por que eu estou falando isso? Só para a gente fechar aqui nessa questão, tá? Da grande evangelização, da deturpação da igreja, né? Durante a Idade Média, da reforma. E a reforma é um retorno, tá ok? A reforma é um retorno ao padrão bíblico de cristianismo. Sola, né? Sola Escritura, Solus Christus, Sola Gratia, Soli Deo Gloria. Então você tem os 5 solas da reforma, que é o quê? Um retorno só à Escritura, só através de Cristo a salvação, só a Deus a glória, tá ok? Então você tem esses solas que são os ideais de retorno à igreja, fundamentada não em concílios e em teólogos, mas sim na Bíblia Sagrada. Então aí você tem o contexto que ele fala aqui da reforma. Olha, meu tempo já acabou. Parou na página 27, né? Parou na página, isso, ó, página 25, aí a gente vai continuar, isso, na página 27, 26, a gente continua na página 26, um pouco de antropologia, tá? Então, a abertura da segunda lição, ó. Eu queria saber, vocês me dão só mais um tempinho para fazer uma leitura para vocês? Que eu quero fechar com essa leitura aqui, ó. Tem alguém batendo ali. Vamos lá, vou fechar com essa leitura aqui e a gente vai para casa. Esse livro aqui, ó, Teologia Bíblica de Missões. Quem? Tá? Pode ser, tudo bem? Oi. Teologia Bíblica de Missões. Que é onde eu estou fundamentando aqui o estudo, tanto na apostila quanto nesse livro, de George W. Peters. Vou fazer a leitura dele, página 263. Oi? Tem um nome mais fácil para esse nome. Tem nada, ele nasceu nos Estados Unidos. É o nome que achavam bonito. Veja só, página 263, ó, a relação da igreja com o Estado. Aí está falando da igreja da reforma de Lutero. A relação da igreja com o Estado. Ó, devido a uma visão inadequada da igreja encontrada no Novo Testamento, os grandes reformistas do século XVI, Lutero, Calvino, Zwingli, não desenvolveram uma igreja livre em um Estado livre. Pelo contrário, eles preservaram
e perpetuaram o conceito de um Estado-Igreja. Estado-Igreja. Isso tornou a Igreja dependente do Estado de muitas maneiras, das quais finança não era a menos importante. Dessa forma, enquanto o Estado providenciava recursos financeiros para o sustento da Igreja em sua terra natal, esses mesmos fundos não estavam disponíveis para a expansão da Igreja em territórios de missão, exceto em poucos casos excepcionais e de uma forma limitada. Antes que a Igreja pudesse envolver-se ativamente em missão, ela teve que aprender a andar sozinha e independentemente dos estados quanto à finança, organização e administração. Vou ler só isso aqui, na próxima aula eu ler um pouco mais dele. O que ele está explicando? Que a gente fechou com reforma. A igreja que surgiu da reforma protestante não foi uma igreja missionária. Por quê? Porque a igreja que surgiu com a reforma estava imbuída numa visão de se constituir dentro daqueles estados que se apartaram do catolicismo e se formaram um estado protestante com o apoio dos príncipes que fecharam com Lutero na reforma, que se Lutero não tivesse o apoio de Frederico III da Saxônia e de alguns outros príncipes, não tinha tido reforma. Hus tinha feito a mesma coisa que Lutero tentou fazer, só que não tinha apoio e foi morto, foi queimado numa fogueira. Wycliffe também foi proibido de pregar, tá certo? E muitos outros. O que aconteceu com Lutero? Alguns príncipes que já estavam cansados da Igreja Católica apoiaram ele, inclusive esconderam ele no Palácio de Wartburgo. E aí lá ele traduziu o Novo Testamento, depois traduziu o Antigo. E aí se formou um estado fora do catolicismo, um estado protestante. Isso foi uma vantagem. Por quê? Porque foi um grande apoio para a reforma no início. Mas também foi uma desvantagem. Por quê? Porque aquela igreja que surgiu, aquela igreja luterana, aquela igreja calvinista na Genebra e aquela igreja anglicana na Inglaterra, tá certo? De Henrique VIII, eles não pensavam fora do seu território. Por quê? Porque eram igrejas misturadas com o Estado. Então eles pensavam que a única tarefa deles era zelar pelos cristãos de sua freguesia. O luterano só pensava nos cristãos alemães da Alemanha. Os calvinistas, o pessoal ali da cidade de Genebra, da Suíça, e os anglicanos nos ingleses. Só pensava em administrar a situação ali. O Estado pagava e eles pregavam, administravam, ensinavam, administravam ali. Eles eram como que um braço estatal, tá ok? E aí somente com a vinda dos movimentos pós-reformistas, aí você tem pietistas, puritanos, você tem os irmãos, esqueci agora o nome, não é menonitas, são outros, mas também os menonitas. Você tem então moravianos, os moravianos. Você tem então os grupos que querem prosseguir a reforma. Fala, a reforma ainda não está concluída, temos que prosseguir com a reforma, temos que fazer missões, temos que ter uma vida de santificação, temos que nos livrar de tudo que pertencia ao catolicismo. Aí você tem um prosseguimento da reforma, tá ok? Que é onde vão surgir, sim, os grandes movimentos missionários. E a gente vai estudar melhor sobre isso aí na próxima aula, tá ok? Então, lição 1 concluída. Vamos partir aí para a próxima aula depois.